Olá! Vamos falar hoje, ou apresentar hoje, o discurso de Ano Novo da nossa chanceler Angela Merkel. Hoje, Ano Novo, dia 1º, né, de janeiro. E a gente fez a tradução para vocês. E depois, no final, a gente pretende falar um pouco sobre isso com vocês. E, pois é, sobre a reação da gente quando a gente ouviu o discurso dela e o que passou na mente da gente, né? Sentimento, etc. Pois é, foi um discurso, acho que foi 2 minutos e meio, né? Uma coisa assim, rapidinho. E no que será provavelmente o seu... Começou um pouquinho diferente. No que será provavelmente o seu último discurso de Ano Novo, a chanceler alemã Angela Merkel chama a crise da corona a tarefa do século. O meio para resolver, disse ela, é a vacinação. Teorias da conspiração, Merkel chamou de cínica e cruel. A chanceler Angela Merkel, no que se espera que seja o seu último discurso de Ano Novo no cargo, disse aos cidadãos alemães para esperarem novas tensões na crise da corona. De acordo com o texto do discurso, lançado, disse a chanceler, esses dias e semanas não há nada para encobrir, são tempos difíceis para o nosso país e assim permanecerá durante bastante tempo. Caberá aos cidadãos durante bastante tempo a forma como a Alemanha ultrapassa a pandemia. O inverno é e continuará a ser difícil. Mais uma vez, a chanceler chamou a vacinação o meio mais eficaz e os cidadãos a jogar segundo as regras, referindo-se repetidamente a nós e nós. O meio mais eficaz, para além da vacina, está nas nossas próprias mãos, seguindo as regras, todos e cada um de nós. Vamos dar um pulo lá no boneco de neve? Que a gente viu aqui um bonecão de neve, né? Mas tem gente ali agora, eu acho que não. Mas eu acho que não tem problema. Não, a gente até pode Né? pedir para ele se a gente pode dar uma olhada. Mas acho que não tem problema. Colono aqui, né? Tratando as cabras, provavelmente, né? Acho que nós podemos chegar lá tranquilo. Estava sempre grata, disse ela, pela disciplina que a grande maioria das pessoas tinha no uso de máscaras e na tentativa de manter a distância. Segundo Merkel, as vacinas agora iniciadas dão-lhe esperança, primeiro, para os idosos e o pessoal no setor da saúde e cuidados. Todos os dias, cada vez mais pessoas estão a ser vacinadas e, gradualmente, outros grupos etários e profissionais irão juntar-se a elas. E depois, todos os que quiserem ser vacinados podem fazer isso. Ela própria será também vacinada, quando for a minha vez. É muito vento aqui. Olha só o boneco aqui. A chanceler descreveu a crise da corona como a tarefa do século. Como habitualmente, sem distinguir entre o efeito do vírus e a ação governamental. Em 2020, surgiu-nos algo que o mundo não tinha esperado. Um vírus até agora desconhecido está a invadir
os nossos corpos e as nossas vidas. Atinge-nos onde somos mais humanos. Em estreito contato, em abraços, em conversas, em celebrações. Olha só o boneco aqui. Nossa, caiu no olho. É, já está um pouquinho feio, né? Mas ele deve ter alguns dias já. Mas olha só o tamanho dele. A pandemia do coronavírus foi e é um desafio político, social e econômico do século. É uma crise histórica que tem imposto muita coisa a todos e demasiada a alguns. A chanceler lembrou-se das vítimas da crise e aproveitou a oportunidade para difamar os alegados negadores corona, entre os quais é provável que inclua críticos das medidas como perigosos e cruéis. Não devemos esquecer, como sociedade, quantos perderam um ente querido sem poder estar perto deles nas últimas horas. Posso apenas imaginar como deve ser amargo para aqueles que estão a sofrer a perda de um ente querido por causa da corona. Ou que estão a lutar muito com as sequelas de uma doença, ter o vírus negado e negado por algumas pessoas incorrigíveis. As teorias da conspiração não são apenas falsas e perigosas, são cínicas e cruéis para essas pessoas. A chanceler disse numa nota pessoal que, com toda a probabilidade, esse seria o seu último discurso de Ano Novo. Na situação atual, Merkel não voltará a concorrer nas eleições federais de 26 de setembro de 2021. Após 16 anos no cargo. No final do seu discurso, a chanceler olhou para trás e para a frente. Acho que não estou a exagerar quando digo nunca nos últimos 15 anos todos nós achamos o ano velho tão difícil. E nunca ansiamos pelo novo ano com tanta esperança, apesar de todas as preocupações e algum cepticismo. Pois, gente, esse foi o discurso dela. Enquanto isso, o boneco ficou calado, né? É, E vamos indo, devolvi gente? o olho pra ele. Ah, sim, deixou ele de novo bonito. É, ele já tá um pouquinho... Com o chapéu dele também. Mas bem grande, né? Viram aí do tamanho do Fica ali de Caio, lado, mas, F, para nós observar. Eu acho que nos perguntamos como é que eles colocaram aqui as bolas, porque É. isso também é um certo peso, né? Mas nós vimos aqui, ó, rastros de carro, trator. Eles devem ter Exatamente, colocado provavelmente. pelo menos... Olha, tem mais de 2 metros, hein? É que já tá menor, né? Já tá gasto, digamos assim. Já diminuiu o tamanho. É. Muito legal. Aqui até no meio do gramado, né? Quer dizer, né? No campo, eles fazem. Super legal. E, pois é, Evi. Vamos começar um pouquinho sobre o discurso dela. O que você achou? O que você sentiu? Eu achei que ela podia ter citado, logicamente, as várias formas de ver a situação. Deveria ter citado que todos se sentaram juntos a uma mesa para discutir como reagir. E isso por mais vezes. Todos ela está se referindo apenas dos governadores e dela, né? Não. Você. Então me explica. O que eu digo para os nossos filhos? Deixa eu terminar de falar. Ah, então. Ela deveria ter citado isso tudo, mas ela não citou porque isso tudo não aconteceu. Ah, Entendeu? a F é política, Tudo deveria não ser política. aconteceu. Não foi discutido, não houve democracia nesse sentido. Ninguém foi convidado a dar a sua palavra, a não ser aqueles poucos que ela escolheu. Então isso eu achei assim muito
colocar todos os outros como cínicos, como isso, como aquilo, não foi uma maneira boa de unir um país, né? Porque eu acho que numa situação dessa a gente tem que tentar unir o povo e não mais uma vez tentar separar. Tem que dizer, nós estamos numa democracia, e essa deveria ter sido toda a história. Nós sentamos juntos e tudo que foi decidido junto. Por causa disso, por causa daquilo. Mas isso não aconteceu e o discurso dela também, eu achei assim... Decepcionou, né? É. Depois tem outra. Ela se diz muito sentida com todos que perderam um ente querido nessa situação. Isso. Sim, perdemos ente querido só através de corona, perdemos ente queridos por tantas outras doenças, perdemos ente queridos por causa de acidentes e todos esses... Outros vírus fatais. Outras doenças, né? É. E todos esses não puderam se despedir dos seus entes queridos como de forma normal teria sido feito. Então eu achei assim, ela só citou corona como se mais nada existisse no mundo. Como a gente como se escuta não o ano existisse inteiro, né? Outras Só existe. situações dolorosas da mesma maneira. Então eu achei assim que o discurso foi muito unilateral e não sei, eu acho que só a dor de quem perdeu entes queridos por corona e os outros. Os outros também não puderam ir ao cemitério ou se despedir dos seus entes queridos de forma como seria normal, pois tudo foi reduzido. Oi, servus, Christi! Né? Todos os contatos foram reduzidos, tudo foi reduzido. Sim, desses ela não lembrou. Então eu achei assim, como já disse, muito unilateral e muito... democracia não houve aí. Enfim, como a gente já viu durante todo esse período, eu achei que deixou muito a desejar, né, toda a situação. Enfim, mas e ainda agredir as pessoas que não são conformes com aquilo que ela faz, né? E também eu acho assim muito errado, eles sempre dizem que é negado a existência do vírus. Não é negado a existência do vírus, não, desse de muitos outros não. Mas as medidas, comparando acontecimentos com as medidas estão muito... Existiam muito outras doenças e mesmo a gripe da influenza que matou muito mais pessoas e nunca ninguém falou nada, reagiu nada. Quantas vezes nossos filhos vieram para casa e disseram: hoje só tinha metade dos alunos, essa semana só tinha metade dos alunos, porque está todo mundo gripado. E não foi fechado. Não, né? Ou então aquele vírus, o norovírus, que da diarreia. Tem muita gente doente, mas não foi fechado tudo. Não foi fechado o comércio, não foi fechado isso, não foi... houve uma vida normal. E para se reagir da forma como foi reagido aqui e também mundialmente, em grande parte dos países, eu acho assim, ultrapassou todo o que se pode chamar de realmente racional, porque... como vocês já viram várias vezes, o CAE procura se informar em páginas oficiais, e quando você compara o número de leitos de UTI de outros anos com esse ano agora, compara o número de mortos de outros anos com esse ano agora, a diferença é como se fosse pegar, sei lá, 5, 6 anos atrás, e sempre é assim, um ano com um pouco mais, um ano com um pouco menos, aquelas curvas, mas nunca assim. E agora também não é assim. Continua nesse um ano mais, um ano um pouco menos. E eu penso assim que foi... Agora falei demais. Não. Na verdade, eu queria desejar a todos que tenham um bom ano, que tudo melhore
e que eu sinto por todos É que isso. perderam entes queridos, A não gente só sente- por aqueles que perderam Não, pelo não. corona. Porque, Mas a gente Todos também estamos sabe que aqueles dispostos que a- perdem as pessoas pelo lógico, corona, que também é um sofrimento. lógico, é um sofrimento. Do mesmo jeito, perder uma pessoa sempre é um sofrimento. E a gente não nega, Não, de jeito como ela nenhum. disse. Isso De não é jeito verdade. nenhum. São poucas as pessoas que realmente dizem que esse vírus não existe. A maioria que tem dúvida sempre diz que acredita que o vírus existe e que realmente morrem pessoas também, Lógico. né? E claro, pode nos atingir também. Mas o que não pode, digamos assim, o que não nos pode atingir? Eu posso escorregar aqui no gelo, bater de uma forma errada a minha cabeça, posso virar cadeirante Aleijada, né? ou morrer. Estou na estrada de bicicleta, estou a pé. Quantos casos a gente já ouviu? Estão no ponto do ônibus e vem um carro e passa. E mesmo assim a gente E sai, as pessoas faz as morrem. coisas. E carro, avião, tudo. Claro que perder sempre dói. Dói. E se nos atingir, vai doer, sim. Mas eu acho assim, só falar dos que perderam entes queridos por causa do corona e os outros que perderam entes queridos, como eu já falei, né? Também não puderam se despedir de forma normal por causa de toda essa situação. Esses não foram comentados. E também tem essa. Eu acho que agora também 16 anos realmente chega e me parece que quanto mais tempo passa, Mas claro fica mais exatamente, né? de que o tempo expirou. E o que vem, a gente também não sabe, né? Vai ser melhor, vai ser pior, a gente nunca sabe. Vamos enfrentar o que próximo ano enfrentar. então, né? E esperar que a gente chegue numa normalidade. Provavelmente numa não como a situação gente melhor, conhecia, né? Uma situação melhor do que É. essa que passou e com a qual a gente está começando o ano, né? Então, para vocês, um bom ano. Eu desejo, da mesma forma, muito bom ano, com muita coisa boa acontecendo para vocês e para os familiares e amigos de vocês. E bastante saúde, gente. Certo? Até mais. Até mais.